Dando sequência às nossas aulas, iremos falar sobre a hotelaria hospitalar. O que vem a ser isso aí? Refere-se à aplicação de conceitos e práticas hoteleiras em ambientes hospitalares, com o objetivo de promover atendimento humanizado, eficiente e de qualidade. Isso inclui desde a estrutura física do hospital até o treinamento da equipe para oferecer um serviço acolhedor e personalizado aos pacientes. Qual que é a importância de estruturar a qualidade, né? Estruturação hospitalar para oferecer a qualidade do atendimento? Bom, ter uma infraestrutura adequada, tecnologia avançada e ambiente acolhedor é o tripé para que isso aconteça. A pessoa está doente, ele está doente, não está bem. Vamos pensar assim, precisa ser tratado, tem que ficar internado, precisa às vezes de dias de antibiótico na sua veia. E ele deitar num ambiente, por exemplo, que não é climatizado e a temperatura desse quarto está em 36, 37 graus, isso não é um ambiente acolhedor. Outra coisa, o colchão ele já está com mais de 10 anos de uso. Então esse colchão, qualquer pessoa que deitar lá, independente de estar doente ou não, vai gerar uma dor nas costas, né? As condições de maçaneta, de chuveiro, né, de torneira, as condições de higiene, de estrutura, logística. Quando se fala em hotelaria hospitalar, nós estamos falando realmente da questão que a pessoa vai fazer por alguns dias, a casa dele vai ser ali. Então a gente vê muitas enfermarias e muitos ambientes hospitalares, às vezes de forma precária, né? E isso desmotiva. Então a gente sabe a chamada teoria das janelas quebradas, quer dizer o seguinte, quanto mais destruído o ambiente, mais menores são as chances da pessoa recuperar. Se ele encontra um ambiente acolhedor, limpo, claro, bem pintado, né, com bom acabamento, a chance que a pessoa tem de melhorar aumenta de forma significativa. E quais são os principais desafios, então, na implementação de uma estrutura de hotelaria em hospitais? Primeiro, são 3 aspectos: integração de equipes, controle de custo e gestão de espaço. A harmonia entre as equipes médicas, né, administrativa do serviço, é essencial para a implementação eficaz da hotelaria. Outro aspecto, controle de custos, garantir um serviço de qualidade sem comprometer a sustentabilidade financeira do hospital. É um desafio constante. Geralmente, quem paga a conta é quem usa o hospital, né? Então, você ter dentro do seu planejamento, vamos dizer assim, recursos para investir nessa questão da hotelaria e, sobretudo, na sua manutenção, dentro do planejamento e o custo do serviço que vai ser oferecido, geralmente é o consumidor que paga, né? O plano de saúde, o seu parceiro, aquele que vai usar realmente, né? É o usuário. Então, dentro desse planejamento, vale a pena você pensar. Então, nem sempre o mais barato vai ser o mais eficaz, porque a durabilidade faz parte do processo, né? E a gente percebe muito isso em serviços públicos, né? Existe toda uma festa para poder inaugurar uma estrutura, seja um hospital municipal, uma UPA, uma emergência, que seja, e aí inaugura-se aquela estrutura, e aí depois não tem dinheiro, se daqui mais ou menos 8 meses tiver uma infiltração, um vazamento, quebrar alguma coisa, uma ventania, destelhar, não tem um recurso para poder refazer. E às vezes a gente vê alas inteiras, às vezes uma enfermaria, um quarto inteiro impedido por causa de um vazamento, porque não tem como arrumar. Então às vezes não tem uma porta, não tem uma chave, né? Então pensar no custeio, principalmente, sobretudo dos 12 meses do ano, da chamada competência do ano, é de vital importância. Então os projetos políticos hoje, eles visam geralmente da questão pública, a questão do investimento e a questão do custeio dessa estrutura. E a gestão de espaço, né? Otimização dos espaços para oferecer conforto aos pacientes sem comprometer a eficiência operacional é um desafio complexo. Então a gente sabe que existem as enfermarias em que mais de um leito é colocado, quer dizer, mais de um paciente e seus familiares são colocados. Então respeitar, né, vamos dizer assim, as distâncias mínimas, né, de ambiente, sobretudo de morbidade. Você pegar um paciente, por exemplo, com uma pneumonia, né, você pega um leito assim, com uma infecção grave pulmonar e colocar ele no mesmo ambiente, um paciente em tratamento, por exemplo, de anemia grave, quer dizer, ele está debilitado do ponto de vista imunológico, está fazendo tratamento ali bioquímico, né, de transfusão. Se você coloca nesse mesmo quarto, ou desse lado desse quarto, dessa cama, né, desse leito, a chance que essa pessoa tem de pegar esse paciente imunossuprimido é muito grande. Então, ter essa logística em mente da gestão do espaço é fundamental para evitar a propagação de doenças, né? E como a hotelaria pode contribuir para a humanização do atendimento? Bom, ter um atendimento personalizado, como se fosse um hotel mesmo, né? Não precisa ser 5 estrelas, mas pelo menos 3 estrelas tem que ser, de assistência, de receber, de acolher, né? De uma campainha funcionar, né? De um telefone no quarto, um interfone acontecer, caso haja necessidade de uma intercorrência, né? O conforto e bem-estar, e sobre isso tudo uma atenção aos detalhes, né?
Eu como consultor e muitas vezes prestando serviço para instituições, a gente percebe isso, né? Você vê lá a tomada aberta, né? Você vê lá a maçaneta quebrada, você vê lá a lâmpada, o dispositivo da lâmpada aberto ali, sem a lâmpada, você vê o vazamento, você vê às vezes a parede descascando, ou a sujeira da pintura, enfim, uma série de coisas que vão comprometendo, né, esse todo. Então, quando se fala em humanização do atendimento, né, a hotelaria, é você ter esse padrão, né? Aí eu geralmente eu brinco, eu falo assim, é a cara do gestor, né? É a cara de quem toma conta, porque tem que buscar recursos e manter a chamada, fazer a manutenção, como se fosse a nossa casa. Quem tem veículo sabe disso, né? Se você não cuidar direito, você vai ter problemas, né? Exemplos de boas práticas em hotelaria hospitalar. Então vamos lá, atendimento personalizado, quartos confortáveis, e aí vem um outro item que eu vou inserir aqui. Quando a comida não está boa, as pessoas sempre usam uma máxima. Parece comida de hospital. Essa comida não está boa. Parece comida de hospital. Por que que é desse jeito? Porque a gestão quer que seja. Então, sim, se você tem umas experiências, né, gastronômicas, a pessoa fala assim, puxa vida, eu fiquei internado, foi recuperação, a equipe médica, tudo, mas a comida trágica, né? Então, assim, por que que é assim? É questão cultural. Então, se puder oferecer, ainda mais que vai ser paga, né? Não é de graça. Então, as pessoas pagam para isso. Então, às vezes, de 4, 5, 6 reais, o padrão de arroz que é oferecido, de feijão, de frutas, verduras, legumes, de sucos, enfim, do que está sendo oferecido, ele pode ser muito melhorado. Então, hoje existem equipes de nutrição preparadas para isso. É uma questão da gestão adaptar e oferecer. Para isso acontecer, então, e funcionar bem, nós temos que ter treinamento e capacitação de equipes e implementação de estrutura de forma sistemática. Então, avaliação de competências, programa de treinamento e acompanhamento contínuo de todas essas frentes que foram citadas aqui. Bom, a gente sabe que existem vários estudos, eu trago aqui e já vou apresentar para vocês. Toda vez que você tem pacientes internados, já foram vários estudos, em que a hotelaria ela é nota 5, 5 em 5, em comparação com as outras inferiores, a gente sabe que, quer dizer, que o índice de satisfação é de 90% dos pacientes, o tempo de internação ele é reduzido em 20%. Quer dizer o seguinte, se a pessoa normalmente ficaria 10 dias internada, ela fica 8 dias. Isso é fantástico, né? Porque impacta isso de uma forma. O hospital que vive de girar leito, né? Do leito ser funcional, se você tem um paciente, e geralmente os pacotes, seja SUS, dos planos de saúde, eles são por etapas, né? Por exemplo, uma doença como pneumonia paga 7 dias de internação. Então, o paciente pode ficar 7 dias. Se ele ficar 8 dias, 9 dias, então, o hospital não receberia por isso. Tá? Então, esse paciente ele tem que girar. Não só o ato da doença, do ser humano ser tratado e ele ficar bom, mas, sobretudo, a questão econômica desse leito, né? Desse quarto. É como se fosse um quarto de hotel. Ele tem que produzir. Ele é produzido com as pessoas entrando e saindo nos tempos eficazes. Então, tem vários estudos comprovando uma redução. Se você precisa, imagina só, com um faturamento, vamos supor, de 100 mil reais, é o orçamento que o hospital tem. Se ele reduz o tempo de internação em 20%, ele consegue faturar 20% a mais. Então, um simples ajuste administrativo na estrutura pode fazer com que a arrecadação ou o dinheiro compre mais. Então, esse é o impacto positivo que pode acontecer. E por último, né, conclusão e considerações finais. Bom, o feedback do paciente é de vital importância. Melhoria da qualidade do atendimento contínuo também faz parte desse processo. E sempre buscar um aumento da satisfação dos colaboradores, né, quer dizer, da equipe de trabalho, faz parte dessa hotelaria. Então não basta também só o cliente, o paciente ser bem assistido. As condições de trabalho. Nós vemos, às vezes, postos de enfermagem que não tem cadeira ou terminal de computador para a equipe. Você tem lá 7 técnicos de enfermagem, 2 enfermeiros, 4 médicos e 3 terminais. Eles têm que ficar revezando e a gente tem que lançar tudo no sistema hoje. Então isso aí é inviável. Então as pessoas começam a gerar um estresse e aí você acaba, né, tirando, vamos dizer assim, a agilidade do processo e transformando aquilo que era para ajudar numa situação estressante, né? Então, redução de custos, né? Aumento da eficiência, né? O impacto sempre contínuo da reputação dessa hotelaria, dessa gestão da hotelaria, vão fazer com que cada vez mais os resultados venham e sejam melhores. Nos vemos na próxima aula.